Olá pessoal, tudo bem? Aqui novamente Eliana Priscila Pomeroy e hoje estou aqui para continuar falando sobre aquele assunto que, lembra, tem afetado a vida de muitas pessoas, inclusive a minha, e o assunto é sobre a ansiedade e o medo. Mas eu quero pedir a você que curta minha página, compartilhe e se inscreva nela. Isso é muito importante para mim, ok? Bem, vamos recapitular um pouco sobre o assunto do que nós já falamos. Nós começamos a falar sobre a amígdala. Lembra, a amígdala ela foi criada para a proteção. Esse é o primeiro foco dela, é proteger você contra inimigos, né? Então ela não consegue pensar a respeito quem é ou que não é seu inimigo. Então ela age de imediato de uma forma para proteger a sua vida contra ciladas ou contra investidas do inimigo. Essa é a verdade. A amígdala é um sistema de resposta imediata, né, que pode dominar o seu corpo, dominar a sua mente, congelar o seu corpo no momento em que ela sentir que você poderá ser atacado, né? Ou você pode fugir, que é uma outra resposta automática da amígdala. Então, ela vai te colocar numa situação para congelar o seu corpo, congelar o seu cérebro, ou fazer com que você fuja. Essa é uma linguagem e ela associa as imagens. Então, a amígdala, ela usa a linguagem de associação, né? As respostas são imediatas, são automáticas e ela controla o seu corpo e sua mente. Bem, nós também falamos sobre o córtex, né? Que nós temos o córtex lado direito, esquerdo e o frontal. Então, os três têm uma conversa diferente, né? Um diálogo diferente, eles agem de forma diferente. O direito, ele é criativo, inspirador, sonhador, cria imagens, ilusões, né? O lado esquerdo, ele é mais, vamos dizer assim, racional. Ele é o que pensa, é o que analisa as coisas, né? Busca respostas para problemas. Então a gente já começa a imaginar de que forma o teu cérebro vai responder como um estímulo da ansiedade, né? Então ele envia mensagens para a amígdala, né? Por exemplo, o córtex direito vai enviar mensagens, né? Com pensamentos, com uma certa, criando um ambiente. Pode ser uma ilusão apenas, mas que isso vai provocar a amígdala a ter uma reação de proteção para você. E o lado esquerdo vai gerar também uma ansiedade se esse hemisfério esquerdo procurar soluções para problemas futuros que porventura podem ou não vir. Então, cria uma ansiedade que nós chamamos de uma ansiedade futura, né? Uma ansiedade baseada na antecipação. Quantas vezes nós procuramos antecipar problemas, às vezes nós conseguimos, né? E isso é muito bom, isso é positivo, mas também nos preocupamos com coisas que nunca vão acontecer e nunca acontecerão. Então, esse é um outro aspecto também da ansiedade por antecipação. E o córtex frontal é aquele que fica bem atrás dos olhos, né? E essa ansiedade que é criada por esse córtex, nós chamamos de ansiedade por obsessão. Então, é a necessidade que a pessoa tem de checar diversas vezes itens. Por exemplo, tem pessoas que têm obsessão por fechar a porta, né? O toque, ele vem dessa ansiedade formada no córtex frontal. Isso eu tenho lido bastante, tenho estudado, é incrível, um assunto assim que leva horas e horas, né? Mas vamos correr aqui. Bem, mas o tema de hoje, o tema central de hoje, eu quero falar sobre o passo seguinte, né? O gatilho da memória e as janelas da memória. Interessante que as janelas da memória também nós podemos chamá-la de o armazém de informações. Incrível, né? Janelas da memória ou armazém de informações. Bem, o que são os gatilhos da memória? Os gatilhos da memória,
são aquele fenômeno que se apresenta em nosso inconsciente na construção dos pensamentos. De que forma que isso ocorre? De forma que o gatilho acontece? Ele é acionado através de estímulos externos, intrapsíquicos, né? Através dos nossos sentidos, dos nossos 5 sentidos. E através de estímulos internos, intrapsíquicos, imagens mentais, pensamentos, fantasias, desejos, emoções, e também por estímulos orgânicos, né? Substâncias químicas, drogas psicoativas. Então, nós temos esses gatilhos, né? Que são estimulados pelos nossos sentidos, estimulados pelos nossos pensamentos, fantasias, né, sentimentos, emoções, desejos, e também através de drogas, né, químicas, medicamentos, né, ele é estimulado dessa forma. Bem, o gatilho da memória, ele é acionado através desses estímulos, né? Então, por exemplo, quando você, né? Eu que moro aqui nos Estados Unidos, né? Mudou o clima, mudou o cheiro do ambiente e tal. Então, para mim, era tudo novo. Mas eu lembro de uma coisa fantástica, né? Toda vez que eu passava em frente da Starbucks, aquele cheiro do café da Starbucks, ele trazia à memória o Brasil, né? Então, aquilo para mim era incrível. Então, aquele aroma, né? O aroma do café me levava à memória, né? Me trazia recordações da minha infância. Então, isso nós chamamos de gatilho da memória. Trazer a lembrança, né? Aquele estímulo que veio através do olfato, me trazia memórias agradáveis. Mas muitas vezes a gente tem gatilhos, né? Estímulos externos que nos abrem janelas doentias, que nós chamamos da inteligência emocional. Janelas de conteúdo ruim, de conteúdo triste, de conteúdo, aquilo que nos causa desespero muitas vezes, medo muitas vezes, né? Então, são diversas formas que esse gatilho da memória vai abrir. Então, ele é muito rápido, milhares de segundos, ele percorre todo o ambiente da sua memória para encontrar alguma janela associada àquele estímulo externo. Mas também, nós falamos agora há pouco, que esse gatilho também ele é acionado por fantasias, pensamentos, né? Então, muitas vezes nos pegamos pensando coisas que, né, criando situações, criando eventos que nós não sabemos o que aquilo poderá ocorrer, né? E aquilo gerando uma ansiedade em nós, né? Por exemplo, ontem eu mesmo fui participar de uma entrevista e eu estava começando a dirigir o meu carro, e eu senti que a ansiedade estava começando a aparecer. Eu disse não, bem grande para ela: não, você não tem lugar aqui. Ninguém vai me ameaçar, ninguém está me ameaçando, eu estou indo para um bate-papo. Então foi muito gostoso porque eu senti o meu corpo sendo relaxado, e aquela experiência de ontem foi muito legal. A entrevista foi muito boa, foi numa escola, foi fantástico. Gostei muito da experiência, foi uma experiência positiva para mim. Então eu pude ver que eu consegui mudar aquele sentimento que estava começando a nascer na minha amígdala, de uma forma assim: olha, cuidado, ou, né, por alguma experiência que eu tive no passado, de que a entrevista ia ser chocante e as pessoas iam me fazer perguntas e talvez eu não tinha respostas para dar, estava me causando um sentimento de que algo ia dar errado. E eu disse não, hoje você não tem lugar aqui. Não, ninguém. Então eu usei a linguagem da amígdala, dizendo para ela: ninguém está me ameaçando, eu não estou em perigo, eu estou indo apenas para uma entrevista. E isso vai ser muito legal, a entrevista vai ser muito boa. E nada poderá me causar danos físicos ou morais ou emocionais. Então, eu tive essa experiência ontem e eu quero compartilhar de uma forma muito livre aqui para você.
Olha, foi legal dizer não à ansiedade. Não, você não tem lugar aqui. Foi muito legal. Bem, mas esses gatilhos, eles aparecem, né? A gente não tem como impedir, né? Porque nós temos os nossos sentidos, né? Os nossos sentidos estão funcionando bem, né? Então, eles percorrem as nossas memórias e aparecem ali na nossa frente, percorrendo o nosso cérebro. Bem, mas o que acontece? Quando ele abre as janelas, né? O que são essas janelas, né? Nós chamamos de armazém de informações. As janelas podem ser janelas killers, janelas lights e janelas neutras. Vamos começar pelas janelas neutras. O que são as janelas neutras? As janelas neutras são aquelas de conteúdo de informações apenas. Por exemplo, números de telefone, endereço, né? E tecnicamente não há emoções, né? Por exemplo, memórias da escola, de estudos que você teve, né? Agora, se você teve uma emoção envolvida com aquela situação, com aquele número, com o telefone, por exemplo, é um número de telefone de uma pessoa que você ama, né? Então, aquele número vai trazer uma recordação gostosa de alguém, né? Mas, nesse caso, a neutra, ela não tem envolvimento emocional. Você memoriza aquele número, né? Mesma coisa de você memorizar a matemática, a geografia, conteúdos de história. Então, aquilo faz parte de uma memória, a memória neutra, a janela neutra. Agora, vamos falar das janelas killer, que são as mais destruidoras. O próprio nome diz, né? Killer em inglês quer dizer assassino. E as janelas killer são exatamente esta. Ela vem e destrói o teu dia, põe nuvens escuras no teu dia, o teu dia que estava ensolarado, de repente, virou uma noite muito escura, né? Sem estrelas, sem luar. Então, as janelas killers, elas vêm e destroem o seu dia ou destrói a semana, depende, né? Quanto tempo elas estiverem abertas. E elas correspondem a memórias, assim, que foram arquivadas com um conteúdo emocional angustiante, fóbico, muitas vezes, tenso, depressivo, compulsivo, né? São as janelas traumáticas ou zonas de conflito. Eu lembro quando eu estava, tínhamos treinos no Brasil, e eu lembro que eu mencionava uma questão, né? Uma lembrança, uma memória que nós tínhamos do Ayrton Senna. Se eu perguntasse para a classe naquela época, né? Você lembra o que aconteceu no acidente do Ayrton Senna? Eu lembro que muitos estudantes falaram, eu lembro, ok. Quando foi? Foi no domingo, Dia das Mães, eu lembro daquilo também, né? Mas o que você estava comendo? Ou o que aconteceu no dia anterior? Ninguém se lembrava. Por quê? Porque aquela janela killer foi armazenada na nossa memória com um conteúdo muito emocional. Muitas pessoas choraram, eu chorei, né? Foi assim, muito, muito emocionante. Então, aquilo, né, foi assim, com um fundo emocional muito grande. Então, aquela memória foi, olha, você vê quantos anos isso faz e eu estou aqui falando sobre aquela lembrança do Ayrton Senna. Eu lembro que eu comi macarronada, porque era domingo, Dia das Mães, né? Então, nós fizemos uma macarronada e tínhamos amigos na nossa casa. Eu lembro com muito mais detalhes, olha, por quê? Porque houve um conteúdo emocional muito grande naquela cena, né? Então, eu lembro daquele dia, mas eu não me lembro o que aconteceu no dia anterior. Por quê? Porque não teve emoção, não teve uma emoção nem positiva e nem negativa. Não teve fundo nenhum. Bem, agora nós vamos falar das janelas light. São as janelas, são áreas da nossa memória, né, com conteúdo de prazer, serenidade, tranquilidade, alegria, generosidade, flexibilidade, com muita coerência, ponderação, apoio, né, exemplos saudáveis. E isto me faz pensar o que a sabedoria
eterna, diz lá em Filipenses 4:8, o livro dos livros, diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então eu quero deixar hoje aqui este pensamento, né? Como vencer os pensamentos destruidores, né? Os pensamentos angustiantes. Faça isso. Faça o que o livro sagrado diz. Se, irmãos, tudo que é verdadeiro, puro, santo, honesto, justo, amável, de boa fama, se há alguma virtude nisso e se há algum louvor nisso, pensai. Olha, deixa aqui o meu abraço a você, que você floresça nas suas memórias. Nós vamos estar falando muito mais coisas aqui. Quero que você tenha um lindo jardim na sua memória, tá? Um beijo grande para você, tá? Até a próxima. Tchau.